E aí, gente, meu nome é Paulo Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do inglês e português de forma simples. Esse canal que eu criei com o intuito de passar um conteúdo bacana a respeito de português, inglês e redação para você. Seja você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, universitário, pessoas que estudam para o Enem, para concursos. Bem, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre português, o que é sujeito e o que é predicado. Então vamos lá, sujeito. O que é sujeito no português? É o que a gente denomina a pessoa ou o objeto ou qualquer coisa que pratica uma ação numa frase. Beleza? E o que é o predicado? É o complemento de uma frase. Ou seja, normalmente é guiada por um verbo e indica a ação que é tomada pelo aquele sujeito. Exemplos de sujeito: eu, você, sua mãe, o cachorro, o papel, a tesoura, nós dois, seus pais. Tudo que pode praticar uma ação. O predicado é o complemento. Vamos aqui de exemplo, porque exemplificando tudo fica mais fácil. Eu vou ao jogo hoje à noite. O eu é o sujeito que eu estou praticando a ação. Qual a ação que eu pratico? Ir ao jogo hoje à noite, ou seja, vou ao jogo hoje à noite é o predicado dessa frase. Beleza? E eu falei que pode ser pessoa, pode ser objeto, pode ser o que for. Por exemplo, o seguinte, o papel cortou meu dedo. Quem que está praticando a ação aqui? É o dedo que foi cortado? Não, ele está sofrendo a ação. Quem praticou a ação de cortar foi o papel. Então, nessa frase, o papel é o sujeito e cortou o meu dedo é o predicado da frase. Deu para entender? O sujeito nem sempre vai ser uma pessoa, vai ser o algo que pratica a ação naquela frase que foi dita. Beleza? Então, pensa, se o predicado ele indica uma ação, quais são os termos do português que indicam ação? São os verbos. Então, o predicado sempre vai possuir um verbo. Quer localizar o predicado da frase? Localize o verbo. Beleza? Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre o sujeito. A gente tem três tipos de sujeito. O sujeito determinado, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. O determinado é aquele sujeito determinado. É aquele sujeito que você lê a frase e consegue saber quem é o sujeito claramente ali. Certo? E a gente tem duas variações de sujeito determinado. A gente tem o sujeito determinado simples e o sujeito determinado composto. Qual a diferença entre o simples e o composto? É a quantidade de núcleos que aquele sujeito tem. Por exemplo, o sujeito determinado simples, obviamente, tem apenas um núcleo. O sujeito determinado composto tem pelo menos 2 ou mais núcleos. Vamos de exemplo novamente para entender melhor. Primeiro, exemplo de sujeito determinado simples. O cachorro fugiu de casa. O cachorro é o sujeito e é só um núcleo, ou seja, é só um cachorro, é só uma pessoa, só um animal que efetuou a ação de fugir de casa. Então é um sujeito determinado, você sabe que é o cachorro, simples porque só tem um núcleo. Deu para entender? Então agora vamos falar um pouco vamos dar um exemplo sobre o sujeito determinado composto, que é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Vamos de exemplo novamente. Olha esse exemplo. Arroz e feijão fazem parte do prato de todos os brasileiros. Ou seja, qual que é a ação dessa frase? É fazer parte. E quem está sofrendo, quem está praticando essa ação de fazer parte? O arroz e o feijão. São dois termos, certo? Cada um desses termos é um núcleo, ou seja, esse é um sujeito determinado composto. Quer mais um exemplo? Então pega aí. Você e seu pai vão viajar nesse final de semana. Qual é a ação da frase? Ir viajar. Ou seja, esse é o predicado. E quem é o sujeito da ação? Quem está praticando a ação de viajar? Você, que é um núcleo, e seu pai, que é o segundo núcleo. Portanto, é um sujeito determinado, porque eu sei quem é o sujeito, composto por ter mais de um núcleo. Beleza? Deu para entender o sujeito determinado? Simples e oculto? Então vamos agora falar sobre o sujeito indeterminado, que é aquele que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue decifrar, não consegue ver claramente quem é o sujeito, quem está praticando a ação da frase. Vamos falar de exemplo novamente, porque exemplificando tudo fica muito claro. Um exemplo. Chegaram agora do clube. Qual é a ação da frase? Chegar do clube. E quem chegou? A gente sabe que alguém chegou, mas a gente não sabe quem foi, por isso que ele é indeterminado. Eu não consigo determinar quem que é o sujeito dessa frase. Quem chegou do clube? Pode ser os meninos, as meninas, os meus pais, os seus irmãos. Qualquer pessoa no plural, ou seja, duas ou mais pessoas podem ter chegado do clube nesse momento. E por que eu sei que é mais de uma pessoa? Porque eu falei chegaram, ou seja, está no plural. Se eu falar chegou agora do clube, a gente sabe que foi só uma pessoa. E aí, quem chegou?
pode ser ele, pode ser ela, pode ser seu irmão, seu pai, sua mãe, o cachorro, tanto faz. A gente não consegue determinar quem é e é por isso que esse é o sujeito indeterminado no português. Outro exemplo são aqueles anúncios de vaga de emprego, por exemplo. Precisa-se de cozinheiro. A gente sabe que alguém precisa de cozinheiro. A ação da frase é precisar de cozinheiro. Mas quem precisa? A gente não sabe. Pode ser um restaurante, pode ser uma escola, pode ser a casa de uma pessoa que precisa de um cozinheiro. A gente não sabe quem está praticando a ação de precisar. A gente só sabe que alguém precisa. Ou seja, a gente não determina quem está precisando da ação. Beleza? É muito comum também você ouvir falar de sujeito indeterminado com sujeito oculto. Por que oculto? Porque é o sujeito que não aparece na frase. Beleza? Por fim, vamos falar sobre o último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente. Que nesse caso, não é que a gente não consegue decifrar quem é porque simplesmente não existe. É uma frase que não tem sujeito. O exemplo mais claro disso são as frases que denotam fenômenos naturais, ou seja, choveu hoje, nevou ontem, nevará amanhã. Choveu e nevar são verbos, ou seja, indicam uma ação, a ação de chover ou a ação de nevar. Mas quem chove? Quem neva? Ninguém, porque essa frase não existe sujeito. É só um fato natural, um fenômeno natural. Ninguém está praticando a ação de chover, ninguém está praticando a ação de nevar. Outros exemplos de sujeito inexistente que você pode encontrar a partir de um verbo. Por exemplo, quando tem o verbo haver no início de uma frase, como, por exemplo, houve poucas reclamações, ou houveram poucas reclamações. Existe a ação de haver poucas reclamações, mas quem pratica essa ação? Ninguém está praticando a ação de ter poucas reclamações. Portanto, é uma frase sem sujeito, ou seja, sujeito inexistente nessa frase. Outro verbo que indica muito sujeito inexistente também é o verbo fazer. Exemplo, faz 2 anos que eu perdi. Quem faz 2 anos? Ninguém, não existe. Apenas a gente sabe que faz 2 anos que perdeu alguém. Beleza? E por fim, o verbo ser, na indicação de tempo e distância. Ou seja, é dia, é noite, é a hora. São todas orações, são todos verbos, mas não tem nenhum sujeito praticando. Se eu te falar é a hora, qual o sujeito que está praticando a ação de ser a hora? Não existe. Por isso que a gente fala sujeito inexistente. Lembrando então, o verbo haver, o verbo fazer e o verbo ser são indicativos de sujeito inexistente. E sempre que a gente falar de algum fenômeno natural, também será assim o sinal de sujeito inexistente. Porque ninguém pratica a ação de chover, ninguém pratica a ação de nevar. Deu para entender? Então essa foi a aula de hoje, sujeito e predicado. É uma matéria simples, mas que pode confundir um pouco nessa questão das variações de sujeito. Ao mesmo tempo, é uma questão que cai em Enem todo ano, cai em concurso público todo ano, e é uma coisa que a gente precisa saber. Se a gente dominar o português, a gente precisa saber primeiro o que é sujeito. O que é um sujeito? O que é um predicado? O que é um substantivo? O que é um verbo? Isso são o básico que a gente precisa saber para dominar o português, perdão. Por isso que a gente precisa saber mais sobre esses termos, essas coisas que teoricamente são básicas, mas que de tão básico a gente não dá atenção e acaba que no fundo a gente não sabe ao certo o que é. Então lembrando, predicar, sujeito é aquela pessoa que pratica a ação na frase, predicado é o complemento da ação, ou seja, é o que indica a ação que aquele sujeito tomou normalmente, sempre vem atrelado a um verbo. Sujeito determinado simples, sujeito que a gente sabe quem que é e só tem um núcleo. Sujeito determinado composto, a gente sabe quem que é e tem 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, o sujeito indeterminado, a gente sabe que tem ali um sujeito, a gente sabe que alguém pratica a ação, mas não sabe dizer com certeza quem é. E sujeito inexistente, frases que não possuem sujeito, como choveu ou nevou. Beleza? Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, vamos passar conhecimento aí para todo mundo, para a família, para os amigos, para o seu grupo inteiro. Forte abraço, valeu e até a próxima aula.